Fala devs, na aula de hoje vocês vão aprender o que é o React, como instalar e configurar a sua máquina para você poder trabalhar com React, os motivos pelo qual você deve aprender React antes de tentar aprender outra biblioteca ou framework como AngularJS ou Vue.js, que são frameworks bem populares, e também nós vamos criar o nosso primeiro projeto utilizando o React.js. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software, full stack, e eu tenho 10 anos de experiência como desenvolvedor de software. E afinal de contas, por que você deve aprender React.js ao invés de outro framework? O primeiro motivo é porque é o framework que tem maior demanda de mercado hoje, então para você conseguir seu emprego, certamente você aprender React vai fazer muita diferença. Outro motivo é que ele é de fácil aprendizado. Muita gente acha difícil, mas não é. Depende da maneira como você aprende. E acredito que esses são os dois principais motivos. Primeiro, a sua chance de conseguir um emprego vai ser muito maior. Segundo, você vai conseguir aprender muito mais rápido. E afinal de contas, o que é o React? O React.js é uma biblioteca feita em JavaScript que permite a criação de interfaces para o usuário, que no nosso mundo, se tratando de web, ele permite a nossa criação de páginas, de sites, de sistemas, independente da forma como você quer chamar. E se você não sabe o que é uma biblioteca é um conjunto de códigos que já estão prontos. Então, ao invés de criar tudo, a gente passa a utilizar aqueles códigos para criar a aplicação que a gente deseja. E tem alguns pontos que eu vou destacar sobre o React. O primeiro ponto é que o React ele é baseado em componentes e componente seria basicamente a gente pegar pequenas partes da nossa aplicação e dividir em códigos diferentes. Acho que essa é a explicação mais simples que tem. E vocês vão entender melhor com o tempo o que é um componente, mas é basicamente isso. A gente separa, vamos supor que na sua aplicação você tem um botão. Aí você cria um componente para aquele botão e ao invés de criar aquele botão outras vezes, você somente reutiliza aquele componente que já foi criado. E essa é uma das ótimas vantagens de se trabalhar com componentes, é que a sua aplicação, o código que você cria nela, ele é facilmente reutilizado em outras partes. E com isso não tem a necessidade de criar várias vezes o mesmo código para fazer coisas que você já fez antes. E outra coisa que é muito importante sobre o React.js é uma tecnologia chamada JSX, que basicamente ela permite que a gente escreva códigos HTML juntos com o código JavaScript. Mas isso a gente vai ver melhor na prática depois que a gente criar o nosso projeto. E como eu falei, existem alternativas para o React.js e as mais populares é o AngularJS e o Vue.js, que são dois frameworks para JavaScript. Porém, acredito que o melhor passo para você dar agora, e é um conselho muito bom, é você focar em aprender React. E depois que você aprender React, depois que você estiver dominando, se você tiver interesse de aprender outra tecnologia que seja uma alternativa ao React, você aprende, mas não tente aprender os dois ao mesmo tempo. E esse é um conselho que vai economizar muitos meses na sua carreira como desenvolvedor. Foca em aprender por etapas. Uma vez que você aprende, aí você vai para a próxima etapa. E agora vamos falar um pouco da configuração do nosso computador. Atualmente, o que você precisa para conseguir trabalhar com React é somente o Node. E eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão instalar. Então, depois que eu mostrar, vocês vão pausar o vídeo e quem já tem o Node.js instalado na máquina não precisa pausar. Então, beleza, vamos aqui. Para você que ainda não tem o Node instalado na sua máquina, você simplesmente vai no Google e vai digitar Node.js download. E o Node.js é a tecnologia que permite que a gente rode JavaScript do lado do servidor e o React ele roda em cima do Node, por isso que a gente precisa do Node.js. Então, Node.js download. O site é esse daqui, nodejs.org. Aí eu já vim aqui para a aba Downloads. Aí se você estiver no Windows, você vai clicar em Windows. Se estiver no Mac, vai clicar no ícone do Mac. E se você estiver no Linux, tem aqui as opções para você baixar para o Linux. E uma vez que você baixou e instalou, a instalação ela é muito simples. Basicamente, você só vai clicar em Next, 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 ou Próximo, Próximo, Próximo. Não requer nenhuma configuração especial. E nesse vídeo, não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos do meu canal, eu utilizo um editor de texto, que ele é muito conhecido. Ele se chama Visual Studio Code. E se você ainda não conhece ou se você não utiliza, eu recomendo que você utilize ele. Porém, se você tiver algum outro editor de texto da sua preferência, você pode utilizar ele também. Para quem quiser baixar é bem simples, basta clicar nesse botão que aparece aqui, Download. Aí como eu estou no Mac, apareceu o Mac.
Porém, se você tiver no Windows ou no Linux, tem aqui também uma versão para vocês. E uma vez que você baixou, instalou o Node.js e também baixou, instalou o Visual Studio Code, se você quiser, ou se tiver algum outro editor de texto da sua preferência, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code para a gente verificar se o nosso Node ele foi instalado com sucesso. Então, vou vir aqui, meu Visual Studio Code, essa daqui é a tela inicial, vou fechar ele, e eu vou mandar abrir uma pasta, e vai ser nessa pasta que a gente vai criar o nosso primeiro projeto do React. Então, vou vir aqui, Open Folder, tem uma pasta aqui que eu tinha criado antes, deixa eu ver, meus projetos, vou criar uma pasta, vou chamar de React.js. Beleza, tô aqui, eu vou mandar o Visual Studio Code abrir essa pasta, ele abriu, e aqui dentro eu vou clicar em View, depois eu vou clicar em Terminal, que é para ele abrir o nosso terminal. E se você estiver no Windows e quiser utilizar o prompt de comando, você pode utilizar. Se estiver no Mac e quiser utilizar o terminal do Mac, também pode. Mas eu sempre gosto de trabalhar utilizando esse terminal que já vem embutido no próprio Visual Studio Code. Aí isso já ajuda e poupa um bom tempo da gente. Agora que eu estou aqui com o meu terminal aberto, para a gente verificar se o Node.js foi instalado com sucesso, a gente somente precisa escrever Node --version. E aqui ele trouxe para mim a minha versão do Node. E se na máquina de vocês tiver aparecido a versão, é porque foi instalado com sucesso. Caso contrário, eu recomendo que você reinicie o seu computador e tente novamente, porque às vezes alguma variável de ambiente do seu sistema operacional não foi configurada corretamente e em muitos dos casos isso resolve. E agora que o nosso Node ele foi instalado com sucesso, uma coisa que é importante eu falar é sobre o NPM, porque o Node ele tem um site onde tem vários pacotes, que são vários códigos que já estão prontos, que a gente pode reutilizar esses pacotes. Vou mostrar aqui para vocês. O site é o npmjs.com. E aqui a gente pode pesquisar por um pacote. Eu vou pesquisar por um pacote que é o pacote que a gente vai utilizar para criar o nosso projeto do React. Alguns desenvolvedores criaram um pacote que ele cria para a gente um projeto do React, um projeto do React já pronto, seguindo um padrão de desenvolvimento muito bom e com as últimas tecnologias. O nome desse pacote é Create React App. Esse cara aqui. Então a gente vai utilizar esse pacote para já criar e configurar para a gente uma aplicação em React. Então, se eu vim aqui, ó, Getting Started, para ver um pouco mais sobre esse pacote, aí o que ele fala? Ó, Create React App é a forma oficial para criar Single Page React Applications, que as aplicações em React elas são single page, então tem somente uma página, e oferece para a gente uma configuração moderna, sem nenhuma configuração adicional do nosso lado. Então, a gente somente vai rodar o comando e ele já vai criar para a gente um projeto do React moderno e não vai precisar de nenhuma configuração adicional da gente. E para a gente rodar esse projeto, ele tem aqui quais são os comandos. Tem um comando que é o npx create react app, e nesse caso o create react app é esse pacote aqui do npm. E o segundo parâmetro que ele pede aqui é o nome da nossa aplicação. E tanto esse npx quanto o npm, que é o gerenciador de pacote do Node, ele já vem junto quando a gente instala o Node. Então, quando a gente instala o Node, ele já instala para a gente tanto o npm quanto o npx. Então, se eu venho aqui, ó, npm --version, ele trouxe a versão. Se eu fizer a mesma coisa para o npx, ele também trouxe a versão. E o npx, ele permite que a gente execute um pacote do Node, mesmo sem a gente ter baixado esse pacote antes. Então, vou vir aqui, vou digitar npx create react app e aqui eu vou dar um espaço e vou colocar o nome desse projeto que a gente vai criar. Aí nesse caso eu vou chamar de my first app e vou dar enter. Então aqui ele está falando, ó, tá criando um projeto React nesse endereço, tá instalando os pacotes e que isso pode levar alguns minutos. Tá instalando React, React DOM, React Scripts e algumas outras coisas. E aqui ele tá baixando
os pacotes necessários para a gente trabalhar com React. Lembra que eu havia falado antes que o React ele é uma biblioteca e que uma biblioteca é basicamente um monte de código que já foi criado e o que a gente faz é utilizar esses códigos para criar nossa aplicação. E o que ele está fazendo aqui é isso, baixando esses códigos e configurando um projeto para a gente. Aqui no Visual Studio Code, aquele comando, ele já criou para a gente um projeto chamado My First App, que significa minha primeira aplicação. E se eu clicar aqui, aí tem algumas pastas que aquele comando ele criou para a gente. E a gente vai falar sobre algumas delas. A primeira pasta que a gente vai falar é esse Node Modules. E o Node Modules é a pasta onde fica todos os módulos desse nosso projeto atual. Então significa que, basicamente, para rodar o nosso React, todos esses outros mini projetos, eles foram adicionados e de fato eles são mini projetos. Se eu vier aqui, por exemplo, vou clicar em um aqui, vou clicar nesse Constantes Browser Verify. Aqui tem um comando de build, tem esse arquivo, tem um readme, tem um testes. Então isso daqui são mini projetos ou módulos, como a gente pode chamar. E para a gente trabalhar com React, o React ele é montado e ele utiliza esses módulos para ele poder funcionar. Então, basicamente, essa pasta Node Modules é onde fica tudo que é necessário para o nosso projeto rodar, que não foi criado por nós, que foi criado por terceiros. Dentro da pasta Public tem um arquivo index.html, que a gente vai falar mais sobre ele no futuro. Tem algumas imagens. Tem esse arquivo manifest.json e tem esse robots.txt, mas esses dois aqui a gente não precisa dar atenção para eles. E também criou para a gente uma pasta chamada source. E geralmente quando a gente está trabalhando com Node.js ou com React.js, a gente sempre cria uma pasta source dentro do nosso projeto. E dentro dessa pasta source é onde fica os nossos códigos de fato. E outro arquivo que é importante eu mencionar esse package.json, que esse é o arquivo responsável por ter as dependências que esse nosso projeto em Node ele precisa. Então, o que ele está falando aqui? Tem essa aqui dependência, tem essa chave dependence, e a gente está falando que para esse nosso projeto funcionar, a gente precisa instalar essa dependência, que é esse projeto, essa dependência, que é outro projeto, essa dependência, que é outro projeto, o React, React DOM, React Scripts, Web Vitals. E aqui também tem outras configurações, porém, o mais importante para vocês entenderem agora é isso daqui, e que o package.json é o arquivo que ele tem as dependências daquela nossa aplicação. Então, tudo isso, depois de instalado, todas essas dependências, todos esses outros projetos, depois de instalados, eles vêm para essa pasta Node Modules, e tudo que está aqui só foi instalado por conta desses projetos que a gente falou que o nosso projeto depende deles para funcionar. E esses três aqui, eles são para a questão de teste. Então, não necessariamente a gente precisava deles para trabalhar com React, mas aquele npx create React app, ele já configura um projeto para a gente React e ele também já baixa para a gente os módulos que são utilizados para a gente testar a nossa aplicação, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Então, agora eu vou voltar aqui no meu console, no meu terminal. E aquele comando, ele gerou para a gente algumas mensagens. Ele falou, ó, sucesso, foi criado o My First App, e aqui o endereço. E ele falou que dentro desse diretório a gente pode rodar alguns comandos. E nesse caso aqui ele está utilizando o Yarn, e o Yarn é outro gerenciador de dependências do Node, porém a gente vai utilizar o NPM. E aqui ele falou que ele sugere que a gente comece escrevendo cd My First App. Esse cd é o comando para a gente entrar em um diretório quando a gente está trabalhando aqui no nosso terminal. Então, se eu vim aqui e digitar cd e o nome do nosso projeto, que é esse My First App, tem que digitar igualzinho. Vou dar um Enter. Agora ele mudou de pasta. Antes a gente estava na pasta React.js. Agora ele está na pasta My First App. E aqui ele tinha sugerido para a gente rodar um comando chamado yarn start. Porém, a gente vai rodar um comando chamado npm start. E esse é o comando responsável por rodar
a nossa aplicação do React. E aqui, a nossa aplicação React já está rodando. E tem uma coisa que eu queria dizer para você antes da gente chegar aqui, é que você aprender React de cara, sem antes dominar HTML, CSS e JavaScript, não é uma boa decisão. Por quê? Porque para você trabalhar com React, o ideal é você já ter uma base de HTML, CSS e JavaScript. E aqui no canal a gente tem cursos do básico ao avançado de HTML, CSS e JavaScript. Então eu recomendo que você assista, caso você não tenha assistido, porque vai ser muito mais rápido para o seu desenvolvimento, você aprender eles, depois vir aqui e aplicar aqui, do que você somente ver React sem ter nenhuma noção básica de outra coisa. Então tá aqui, o nosso projeto está rodando no localhost na porta 3000. Então eu vou diminuir essa tela aqui para a gente conseguir usar os dois ao mesmo tempo e explicar. Então, a mensagem que esse nosso projeto está falando é para a gente editar o arquivo app.js que está na pasta source, salvar, e está falando que essa tela já vai atualizar automaticamente. E tudo isso está acontecendo por conta daquele comando que a gente utilizou, que é o npx create react app, e ele também instalou a tecnologia que faz isso para a gente, já atualiza automaticamente. A gente não vai precisar nem da F5. Então, se eu vier aqui em source, abrir o app.js, diminuir aqui o nosso terminal. Então, vou vir aqui e vou escrever um código HTML. H1, olá, esse é o meu primeiro projeto React. Vou fechar o nosso H1. Vou mandar salvar. Aqui ele já atualizou para a gente automaticamente. Olá, esse é o meu primeiro projeto React. E eu vou explicar para vocês como tudo isso está sendo feito. Aqui, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é no nosso arquivo index.html, que está dentro da pasta public. E ele é um arquivo HTML muito simples. Não tem praticamente nada. Tem um title e ele tem essa div, e essa div tem um ID root, e é dentro dessa div que o nosso projeto React ele vai ser renderizado. Então, no final das contas, todo o JavaScript que a gente escrever no nosso projeto, no final das contas, ele vai ser colocado dentro dessa div, então todo o nosso projeto vai ficar rodando aqui. Tanto que se eu vier aqui, vou clicar com Inspect para a gente ver a estrutura dessa página. Aí eu vou aumentar aqui um pouco. Aqui a gente tem o nosso body. Aqui a gente tem aquela div com ID root, e aqui dentro a gente já tem a nossa aplicação. Então temos uma div class app, e aqui o H1 que a gente colocou, aqui o header que já veio. Então todo o nosso projeto React está sendo jogado aqui dentro. Porém, a gente não vai ter que mexer nesse arquivo, porque esse projeto já foi criado, ele já está funcionando. Agora eu vou abrir outro arquivo, só que dentro de source. E esse arquivo vai ser um index.js. E o que esse index.js está fazendo? Ele está importando o React aqui, importando o React DOM, que o React DOM é o cara responsável por pegar a nossa aplicação em React e escrever ela aqui dentro dessa nossa div. Aí ele está importando o index.css, que é o estilo de CSS que está bem aqui dentro dessa pasta. E ele está importando o nosso app.js, que é esse carinha aqui, que é bem estranho, porque tem HTML e JavaScript junto. Aí depois ele está importando esse report web vitals, que a gente não vai precisar disso. Isso é algo que a gente pode excluir, então vocês podem excluir na casa de vocês e também excluir aqui embaixo, que é onde estava utilizando, e salvar. Vamos ver se o nosso projeto está dando algum erro. Não, está perfeito ainda. E também pode excluir esse arquivo daqui, ó, report web vitals. A gente não vai utilizar ele. E aqui no final, o que ele faz? Ele está chamando o React DOM, que foi um módulo que ele importou. E esse módulo está onde? Ele foi importado aqui dentro do Node Modules. Então, se a gente vir aqui dentro do Node Modules e procurar por uma pasta chamada React DOM. Será que eu já passei do R?
Então tá aqui, ó, tem uma pastinha chamada React DOM e é um projeto. E quando a gente escreve dessa forma, import React DOM from React DOM, isso daqui é o nome do módulo que a gente está importando, que nesse caso é o React DOM, e esse daqui é o nome da classe que a gente está importando. É assim que a gente trabalha com imports no React. E aqui é a mesma coisa para o React. Se a gente procurar, vai ter uma pasta chamada React. Então, se eu vim aqui é a nossa pasta chamada React. E tem vários códigos que já estão prontos lá dentro. E aqui ele está importando do módulo React, a classe React. Então, a gente chama o React DOM, que é o cara que escreve no nosso navegador. Coloca essa tag aqui que não faz sentido a gente mencionar. E também chama o nosso app, que esse app é aquele arquivo que ele tem tanto o código HTML quanto código JavaScript junto. Aqui ainda não tem nenhum código JavaScript, então vou colocar aqui. Vou colocar um código para vocês verem. A soma de 10... Não soma, né? O resultado de 10 vezes é... Aí abre chaves. Aí aqui eu vou colocar 10 vezes 38, 37. Isso daqui é um código JavaScript. A gente está fazendo uma multiplicação. Se eu salvar, vou voltar lá na minha tela. Ele deu um erro. E o erro aqui foi porque a gente não fechou a nossa tag HTML. Isso é muito importante, porque olha só, ele já mostra pra gente, não deixa nem executar se estiver dando erro. Então, salvei. Atualizei. Aí tá falando que o resultado de 10 vezes 3.837 é 38.370. Isso daqui é HTML. Isso daqui é JavaScript. Então, esse é o nosso app, é aquele arquivo que é o arquivo principal da nossa aplicação. Então, tudo que tiver dentro da nossa aplicação vai ter que vir desse app. Aí ele está pegando esses dois componentes do React e está escrevendo dentro daquela nossa div com ID root. Então, é basicamente isso que ele faz. Pega esses componentes e escreve dentro de uma div que tenha esse ID. E essa div está lá no index.html que eu mostrei para vocês. E essa parte eu estou mostrando só a nível de conhecimento, não que vocês vão ter que alterar ou fazer alguma coisa nisso, porque não vão. Mas um arquivo que de fato é importante a gente conversar, esse arquivo app.js, porque como eu havia falado, ele é o coração da nossa aplicação. Então tudo que tiver na nossa aplicação vai ter que de alguma forma estar vindo desse arquivo. Não que a gente vai colocar todo o código em um arquivo só. Lembra que eu falei que o React ele é baseado em componentes, então a gente vai criar componentes e todos esses nossos componentes a gente vai chamar dentro desse cara aqui. E no começo do vídeo eu tinha falado sobre uma tecnologia do React chamada JSX, que é a tecnologia que permite que a gente tenha HTML junto com o JavaScript. E como vocês podem ver, esse arquivo aqui, ele é um arquivo JavaScript. Aqui em cima a gente está importando uma logo, que é essa logo que a gente está utilizando aqui. Inclusive, a gente pode excluir ela. Vou excluir ela do import. Também eu tenho que excluir ela daqui, que é onde a gente estava imprimindo ela. Salvei. Parou de aparecer. Outra coisa que a gente está importando é um arquivo .css, que é esse cara aqui, app.css, que é o arquivo que está aplicando o estilo CSS para essa página. E depois disso, a gente está declarando uma função do JavaScript chamada app, e essa função ela está retornando um código HTML, porém esse código não é HTML, é um código JSX, e tem algumas coisas que mudam quando a gente está trabalhando com JSX. A primeira coisa que muda é que ao invés da gente escrever somente class, quando a gente está trabalhando com HTML, vamos supor que eu viesse aqui e colocasse h1 class title, e aqui está o título. Quando a gente está trabalhando com JSX, a gente não escreve class, a gente escreve class name, que nem está aqui embaixo, então seria class name. E outra coisa que é muito importante sobre o JSX é que quando a gente está trabalhando com ele, a gente pode retornar somente um elemento principal
que, nesse caso, o nosso elemento principal é essa div e todos os outros elementos HTML estão dentro dela, como vocês podem ver. Então, se eu viesse aqui do lado de fora e digitasse div, class name, teste, e colocasse aqui div de teste. Se eu salvar, ele está dando um erro. Ele está falando que quando a gente está trabalhando com elementos JSX, que todos devem ficar em volta de uma tag só, de um elemento só. Então, nesse caso, o que a gente poderia fazer para resolver seria vir aqui do lado de fora, colocar uma div nova e colocar esses dois elementos dentro dessa div. Ou, então, ao invés de colocar uma div, se eu não quisesse utilizar uma div, eu poderia deixar somente vazio, ele já aceita. Isso daqui é um fragmento do React. Então, quando você não quiser colocar nenhuma div, você pode colocar somente abrir e fechar, sinal de maior e menor. Aqui embaixo, a mesma coisa, porém com a barra. Se eu salvar, deu no mesmo e funcionou. Então, a gente já viu duas coisas. A primeira é que a gente pode retornar somente um elemento principal e a gente pode colocar dentro dele 1 milhão, se quiser, de elementos. E outra coisa é que ao invés de class, a gente utiliza class name. E outra coisa que é muito importante sobre o JSX é que sempre que a gente estiver trabalhando com JavaScript, a gente deve colocar o nosso código JavaScript entre chaves, que é o que eu fiz aqui. Então vamos supor que eu criasse uma variável ou uma constante aqui do lado de fora, meu nome. Eu colocar Jonathan Jorge da Silva de Melo. Se eu viesse aqui, nesse nosso código JSX, e colocasse H1, o meu nome é, e eu escrever o nome da minha constante ou da minha variável, meu nome, vou fechar o H1. Ele, ao invés de imprimir o nosso valor, ele imprimiu o texto, porque aqui ele reconheceu como se fosse um texto, como se fosse HTML, porém se eu coloco entre chaves, aí ele já vai identificar que isso é algo que está vindo do nosso JavaScript. Aí pode ser uma constante, pode ser uma função, pode ser uma variável, pode ser um cálculo, que nem a gente tinha feito aqui embaixo. Então, se eu salvar, agora ele imprimiu, o meu nome é Jonathan Jorge da Silva de Melo. Então, basicamente, isso é o que você precisa saber sobre JSX por agora. O que a gente vai fazer agora vai ser criar um componente no React. Lembra que eu falei que ele é dividido em componentes? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar uma interface bem simples. E nessa interface, eu vou criar algumas divs, como se fossem divs de comentário. Vamos supor que a gente estivesse vendo algum texto e fosse um comentário. Então, o que teria aqui? Teria o comentário em si. Então, vou escrever um texto qualquer. Loren vezes 10, ficou muita coisa. Aqui, em volta do meu comentário, eu vou colocar outra div. Eu vou chamar ela de... colocar class name, comment. Aqui, eu vou colocar uma div também. Aqui eu vou colocar outra class, que vai ser comment item. Aqui eu vou colocar outra div e dentro dessa div eu vou ter... aqui eu vou ter o nome do autor do comentário. Vamos supor que fosse comentário lá do Instagram, de foto no Instagram. Jonathan Jorge da Silva de Melo. Vou colocar um B em volta dele para ficar em negrito. E aqui, nessa mesma div, eu vou colocar um spam, que vai ser a data do comentário, 25/4/2021. Beleza? Tá aqui o elemento que a gente criou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse comentário e eu vou copiar ele
para ter mais comentários. E agora a gente vai mexer um pouco no nosso CSS. Eu vou apagar essa constante que a gente tinha criado lá naquela hora. Então vou vir aqui no app.css. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma margem top 20 pixels para ele sair daqui de cima, que ele estava muito encostado. Vou pegar aquela classe que a gente declarou, que é essa comment item. Então vou colocar ponto app, que é essa classe principal. Então tudo que está aqui dentro está dentro dessa classe app. Ponto comment item. Eu vou colocar uma borda para ele, um px solid salmon, que a gente é estiloso. Então tá aqui. Vou dar uma margem para ele de 20 pixels, para um se afastar do outro. E eu vou dar um padding para o texto se afastar da borda de 20 pixels também. Aí a gente tem o nosso comentário em si. Eu acho que a gente não precisa mexer nele. E nessa div que está aqui do lado de fora, eu vou adicionar uma classe para ela e vou chamar ela de footer. E a gente está fazendo isso para a gente criar o nosso componente. Class name footer. Esse outro aqui eu não vou nem colocar. Então beleza, a gente colocou para essa div aqui de baixo uma classe chamada footer. Então se eu vier aqui, vou colocar ponto app ponto comment item ponto footer. E nesse footer eu vou colocar uma margem top de 20 pixels. E eu vou colocar um display flex nele. E aqui eu vou colocar um justify content space between, porque esse space between vai mandar um item para cada lado, então o nome vai ficar de um lado e a data vai ficar do outro. E esse justify content ele trabalha junto com o display flex. Então perfeito, aqui a gente tem o nosso comentário. E agora como é que a gente faria para transformar esse comentário em um componente? Porque da forma como a gente está fazendo aqui, a gente está sempre duplicando o nosso comentário, que não é a melhor forma quando a gente está trabalhando com React. Quando a gente está trabalhando com React, o ideal é a gente criar um componente para elementos que podem ser utilizados em mais de um lugar. E eu acredito que esse comentário aqui, a gente poderia utilizar ele em uma seção do site, em outra seção do site, em outra seção do site. Sendo assim, faz sentido ele virar um componente. Então, dentro da nossa pasta source, eu vou criar outra pasta chamada de components. Dentro dessa pasta components, eu vou criar outra pasta e eu vou chamar ela de comment. E o que a gente vai fazer aqui, dentro dessa pasta comment, que vai ser onde vai ter o componente do nosso comentário, eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de index.jsx, que JSX é essa tecnologia aqui que permite a gente trabalhar tanto com HTML como com JavaScript. Aí você fala, Jonathan, mas esse app.js ele está usando JSX, porém não tem extensão JSX. Tudo bem, você pode pôr ou não, mas eu recomendo você colocar. Perde nada com isso e fica mais claro o que é um arquivo somente JavaScript e o que é um arquivo que está utilizando o JSX. E para criar esse nosso componente, primeiramente a gente vai criar uma função. Eu vou chamar essa function de comment. Ela não vai receber nenhum parâmetro. E aqui dentro dela, a gente vai retornar o nosso código JSX. Então coloquei um return. O que eu vou fazer é ir lá no nosso app.js e vou copiar todo esse elemento desse comment. Vou vir aqui dentro desse return e vou colar. Salvei. E agora o que a gente precisa fazer é exportar esse componente, porque uma vez que a gente somente cria essa função, se a gente tentar utilizar ela lá no nosso app.js, a gente não consegue. Para esse arquivo, para esse componente ele ficar visível para outras classes, a gente precisa
colocar esse comando, que é o export defull e o nome da função ou da classe que a gente quer exportar, nesse caso dessa função, comment. E se você olhar, o que a gente tem aqui é exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui. Declaramos uma função e aqui no final, export defull e o nome da função que a gente declarou. E uma vez que a gente tem o nosso componente criado, a gente deve importar ele no arquivo que a gente quer utilizar. Então, vou vir aqui, import o nome do componente, comment from aspas duplas. E uma coisa que é importante é que quando a gente está querendo importar um módulo ou um componente que não foi a gente que criou, a gente simplesmente coloca o nome dele assim. Então, quando a gente faz isso, a gente está tentando importar um módulo que está dentro dessa nossa pasta Node Modules. Porém, quando a gente quer importar um componente que foi a gente que criou, um arquivo que ele é nosso, a gente sempre tem que colocar o endereço desse arquivo. Então, nesse caso, o endereço desse nosso arquivo components é ponto barra, e esse ponto barra ele faz referência ao diretório atual. E agora a gente tem que ir navegando entre os diretórios components barra comment barra index, que é o endereço do nosso arquivo. Então a gente colocou esse ponto barra porque a gente está nesse arquivo app.js, que é onde a gente está importando, e a nossa pasta components está no mesmo nível de diretório dele, por isso que a gente põe um ponto barra. Se ela estivesse fora desse diretório source, a gente pegaria e colocaria 2 pontos, que era para ele voltar uma pasta. Então, nesse caso aqui está o caminho completo do nosso arquivo. E uma vez que a gente importou esse arquivo, a gente já pode utilizar ele. E para a gente utilizar um componente no React, é como se a gente estivesse chamando uma tag do HTML. Então, a gente coloca sinal de menor, o nome do componente, barra, sinal de maior. Então, ele vira como se fosse uma tag do HTML. Então, se eu salvar isso daqui, agora a gente tem 4 desses carinhas. Então, se eu vir aqui, ó, colocar tan. Agora a gente tem vários comentários. Então, o que eu vou fazer vai ser excluir esses outros. Aqui, acho que eu excluí. Excluí certo. Tá aqui, fragmento. Tá aqui essa div. Então, aqui, os nossos componentes. Inclusive, a gente pode apagar esse carinha daqui de fora. Que agora a gente está retornando tudo em uma tag principal. E outra coisa que a gente pode fazer para melhorar esse nosso componente é criar um arquivo de estilo específico para ele e remover o estilo que a gente tinha colocado nesse app.css. Então, vou vir aqui dentro da pasta components, dentro da pasta comment, e vou criar um arquivo e chamar ele de style.css. E eu vou lá no nosso app.css e vou excluir os estilos CSS que a gente tinha colocado aqui, que são somente esses dois. E a gente também pode excluir tudo que tiver aqui para baixo. Vamos deixar só esse app, porque a gente não está mais utilizando esses estilos que estão aqui, então não tem porquê. Então, beleza. Nosso app.css ficou só assim. Agora a gente vai abrir o nosso style.css, que está dentro da pasta comment. Colei. Inclusive, a gente pode apagar esse ponto .app aqui. Deixar somente comment item e comment item footer. E se a gente voltar aqui no nosso projeto, a gente perdeu todo o nosso estilo. Por quê? Por mais que a gente tenha criado esse arquivo style.css, a gente tem que importar ele no nosso componente. Então, a gente vai vir aqui, import, aspas duplas, e quando a gente está importando o CSS, a gente não põe o from, a gente põe direto. Aí eu coloco o ponto barra, porque está no mesmo diretório, e aqui o nome do nosso arquivo, que é o style.css. Agora que a gente salvou, já voltou a aparecer
E claro que esse componente tem coisas que deveriam ter sido implementadas nele, por exemplo, todos estão com o mesmo comentário e com o mesmo autor e com a mesma data, porém não é assim. A gente deveria receber esse autor, essa data, esse comentário e somente colocar o valor aqui. A gente vai fazer isso, mas não nessa aula de hoje. Essa aula de hoje é introdutória e eu não quero assustar vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de pegar esse projeto que vocês fizeram, por mais que seja básico, e já colocar lá no GitHub de vocês. E se você não sabe fazer isso, tem um vídeo aqui no canal que eu pego e falo disso. Eu mostro para vocês como utilizar o GitHub e o Git na prática. Isso faz muita diferença quando você for conseguir o seu emprego. Ter lá uma página no Git com vários projetos que você já trabalhou para comprovar a sua experiência. Então não fica dando mole, não fique estudando sem colocar no Git. Então assista o vídeo. Vai estar aqui em cima. Se não tiver, é só você procurar aqui no canal, que vai ser bem simples. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, dificuldade, deixa aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, compartilha esse vídeo com seus amigos que tu sabe que eles precisam aprender React, eles precisam conseguir um emprego como desenvolvedor, porque tem muita vaga e todo mundo precisa ganhar dinheiro. Fiquem com Deus, beijão, espero que tenham curtido. E esse é só o primeiro e a gente vai aprender muita coisa de React ainda. Falou, até a próxima.